Estão todos alimentados, felizes e satisfeitos. Ô, gente, eu tô achando que vocês estão tristes. Se eu soubesse que vocês iam comer, eu ia ficar triste. Sei não. Vamos ficar em pé, né? Pra gente cantar. Depois que a gente come, a gente canta com mais vontade, né? Cantai que o Salvador chegou. Vamos lá, cantai que o Salvador chegou. Vamos lá, cantai que o Salvador chegou. Eu queria ouvir assim, com mais vigor. Vocês conseguem cantar com mais vigor? Né? Todo mundo com a barriga cheia. Imagine que você vai cantar, que o Salvador chegou, então não dá para cantar assim. Parece que o Salvador não salva, mas o nosso salva. Então vamos cantar com vontade, vamos lá. Vai, Ana. Resplendente luz,
consegue ainda ficar em pé, mas se conseguir, continua a história da luz. Bem antes de todo o universo criar, bem antes do fôlego no homem soprar, falou o Senhor e desceu-se a escuridão. Essa é a história da luz. Os astros no céu ele pôs a brilhar, prenúncio da história mais bela que há, pois ainda em seu fulgor fez raiar. Essa é a história da luz. Essa é a história da luz. Cristo é a luz, nossa esperança. Salvos das trevas, nós somos de graça. Venha ao Senhor, tua luz faz raiar. Vem nos tocar e fazer-nos brilhar. Dá-nos a tua visão, nossos passos conduz, pra vivermos as bênçãos da luz. Linda história que ouvimos contar, manjedoura, estrelas e anjos no ar. Porém o melhor da história é Jesus, pois veio trazer-nos a luz. Essa é a história da luz. Cristo é a luz, nossa esperança. Salvos das trevas, nós somos de graça. Venha ao Senhor, tua luz faz raiar. Vem nos tocar e fazer-nos brilhar. Dá-nos a tua visão, nossos passos conduz, pra vivermos as bênçãos da luz. Nossa, vem cá, Melina, fazer isso. Que coisa linda. Vem. Melina, vem cá. Vem, ela é a mãe. Tá tão lindo fazendo crescer a luz. Vem as duas. Vem cá, as duas, as duas. Eu parei porque eu tava achando lindo. Eu queria que vocês vissem também. Vamos lá. As duas, as duas. Vem, a mãe vem, a mãe vem. A mãe vem, vem cá, mãe. A mãe vem, pra inspirar aqui. Não, se ela não quiser não vir, não insista não. Você não é obrigada não. Peguei de sobreaviso. De sobreaviso não, de surpresa. Pronto. Não, pode deixar ela, não tem problema não. Vou fazer o quê? Porque eu tava achando tão bonito. Vem cá, mãe. Tu consegue. É porque é tão lindo quando você vê alguém fazendo libras, né? E a gente fica doida pra fazer tudo. É. Mas estava muito bonito. Vem pra cá. Vamos lá. Cristo é a luz, nossa esperança. Cristo é a luz, nossa esperança. Salvos das trevas, nós somos de graça. Venha ao Senhor, tua luz faz raiar. Vem nos tocar e fazer-nos brilhar. Dá-nos a tua visão, nossos passos conduz, pra viver
Podem sentar, irmão. Eu chego a me arrepio, né? Dizer assim que o Evangelho pode ser pregado de todas as formas, né? Nós vamos passar agora para a palavra. Vamos ter um tempo e depois nós vamos ter mais um outro tempo aqui que vai ser uma parte mais social. Nós já tivemos a nossa comida, né? Comida física, agora vamos para a espiritual, já louvamos, já engrandecemos o Senhor. Agora é o nosso momento de ouvir o que Ele tem para nos dizer. Se a gente voltar para o nosso texto lá de Mateus capítulo 1, a gente vai ver, como eu já falei no início, vários nomes que vocês receberam aí na sua lista. Quando se fala de genealogia, pode ser que seja uma palavra meio estranha para todo mundo, mas a maioria das pessoas aqui sabe alguma coisa sobre genealogia. Posso fazer uma entrevista, será? Poderia ser uma pessoa que vai ser voluntária aqui. Um voluntário, pronto, vou fazer voluntariamente. Pronto. Um voluntário para chegar aqui. Vou fazer só uma pergunta fácil. Bem fácil. Não é pegadinha, não vai deixar ninguém. Não quer ir, olha. Ok, então eu vou fazer a pergunta daqui, vocês respondem daí, tá certo? Vamos ver quem é o primeiro a responder, vai receber um prêmio aqui. Certo? Primeiro copo d'água de hoje, depois do culto. Primeira sobremesa. Primeira sobremesa. Topa? Vamos fazer isso, ok? Diga o nome do seu pai e do seu avô ou de uma avó. Roberto. João. Hein? E João. Peraí, não, João Paulo. Roberto Paulo. Roberto Paulo, outro? Diga um bisavô. José Menezes. Joaquim, algum. E um triavô, né? Consegue? Adão? Não está longe, né? Tá longe. Ei, mas houve tempo que era tão importante isso, e hoje ainda é, até que existem os cartórios. E o povo hebreu dava muita importância a isso, para saber exatamente se a pessoa fazia parte daquela linhagem, se ele podia ser um sacerdote, se ele era um levita, né? Se ele podia receber uma herança. Tudo isso ele precisava demonstrar, certo? Que ele fazia parte daquela linhagem. A linhagem está significando, a genealogia significa justamente a origem da pessoa, de onde essa pessoa vem. Às vezes tem lugares que as pessoas são conhecidas não por elas mesmas, mas sim porque elas são filhas de uma determinada pessoa. Você é quem? É fulano. Você é filho de quem? As pessoas mais antigas, principalmente nos interiores, né? Elas têm mais familiaridade com as pessoas mais antigas. Então, chega um mais jovem, ele precisa saber de quem ele é filho para saber se ele conhece, se é daquela linhagem, se é daquela família. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, os escritores do Antigo Testamento faziam questão de fazer esses registros justamente para permitir saber se uma pessoa fazia parte de uma linhagem, de uma família ou outra, para poder ter direito ou ter alguma prerrogativa, ou exercer algum ofício ou não. Aí Mateus, nosso escritor do nosso texto hoje aqui, ele começa logo o texto dele falando da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele já começa no resumo dele, ele já fala logo, ele já faz um resumo da genealogia de Jesus. Ele diz, olha, Jesus remonta à época de Davi, que por sua vez remonta à época de Abraão. Abraão foi a primeira pessoa a ser chamada por Deus para formar uma grande nação. Então, aqui ele já traz a origem de tudo isso, da linhagem de Jesus. E Davi foi um grande rei que reinou em Israel e foi um rei escolhido por Deus, e Deus prometeu uma coisa bem interessante para Davi: o seu reinado nunca vai ter fim. De você, né, da sua linhagem, eu vou suscitar um grande rei que não vai ter
fim o seu reinado. Ele nunca vai parar de reinar. Eita, olha, foi uma promessa bem grave, bem séria, que Deus faz uma aliança, né? Deus chega e faz uma promessa dessas aí para Davi. Quando o autor Mateus fala para os hebreus, que o livro de Mateus foi bem direcionado para o povo hebreu, né? Fala para o povo hebreu que Jesus é filho de Davi. Ele está dizendo, se ele é filho de Davi, ele é filho de rei, príncipe né? Reinará. Então ele já está declarando de imediato que Jesus realmente vai reinar. E 1 Crônicas, capítulo 17, ele diz que eu estabelecerei o seu trono para sempre, seu trono será estabelecido para sempre. É uma garantia que Deus está fazendo em relação à descendência de Davi, e isso vai se cumprindo ao longo do tempo. Como? Primeiro ele disse que o descendente dele iria construir uma casa para ele, o templo que é conhecido como o templo de Salomão, né? Salomão construiu um templo, e ali Deus disse que esse descendente iria construir um templo, e outro, ou o descendente dele, que seria, vamos dizer, o cumprimento da promessa de Deus, é que reinaria para sempre. É claro que Salomão não vive reinando hoje. Então, quem vive hoje como descendente de Davi, que vive hoje somente Jesus. Não há outro descendente de Davi vivo, a não ser Jesus, que está vivo. Ele fala de Abraão, como a gente já destacou, e interessante que quando a promessa é feita a Abraão, 2000 anos antes, né? Ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa que Deus faz a Abraão, 2000 anos antes de Cristo, ele diz que na descendência de Abraão seria abençoada, ou seriam abençoadas todas as famílias. Outros textos falam que todos os povos. Vocês aqui como se fossem representando povos, né? Todos seriam abençoados, todos receberiam uma grande bênção. Ou seja, diferentemente de como alguns pensavam antigamente, essa bênção de Deus não viria restrita apenas aos judeus, mas sim a todas as famílias da terra, e não apenas a família dos judeus. Agora, outra coisa que ele prometeu também, isso está no livro de Gênesis, logo no início, né? Dentre várias promessas ali existentes, tem uma interessante que fala o seguinte, que é a bênção, né? Uma palavra que Jacó, ou Israel, que é o pai da nação, fala para os seus filhos. E um dos seus filhos se chama Judá. E ele diz assim, em relação a Judá: o cetro não se arredará de Judá. O cetro é o quê? Não, o cetro é um símbolo de quem reina, né? É um artefato dele, né? Que ele usa lá para reinar. Ele diz: o cetro não se arredará de Judá. Arredar é interessante. Arredar é uma palavra que a gente usava muito quando era criança. Hoje não é muito comum, né? Se arredar, né? Não se afastará de Judá. E ele diz: nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, não somente os judeus. Está falando de um reino que vai ter o seu reinado alcançando o mundo todo, e todos o obedecerão. Tem até uma música cantada no Natal: e todos lhe obedecerão. Isso é uma promessa que Deus faz a partir usando aqui a própria boca de Jacó, que é o pai, que é Israel, né, para abençoar os seus filhos, mostrando o que iria acontecer no futuro. No futuro, a descendência de Judá, e Jesus é descendente de Judá. Quem pegou a família de Judá aí? Pegou lá, né? Pegou? Muito bem. Então Judá faz parte da linhagem. Ele diz: não se arredará o cetro. E ali está mostrando que Jesus, como veio dessa linhagem, ele vai reinar para sempre, e os povos vão obedecer a Jesus.
Interessante também que ele usa na linhagem. Quem pegou aí Tamar, Raabe? Alguém pegou? Ninguém? Ruth? Ninguém pegou? Essa de outra linha. Porque são três linhas. Mas é porque ali ele está falando da mulher e do homem, né? De quem foi gerado o filho lá, né? Mas Boaz, que está associado a quem? A Ruth, né? E tem um que é associado a Raabe, eu acho que é Salmão. Não é peixe não, viu? Mas o nome é parecido, né? Pegou aí? Boaz? Alguém pegou Boaz? Faltaram famílias aqui, viu? Tá no chão? Olha aí. Muito bem. Tá vendo? Tinha de ser bom, tá vendo? Tá lá para Daniel esse negócio. Interessante que as mulheres importantes não estão nessa lista aí. As mulheres mais importantes. A esposa de Abraão, que é Sara, e a esposa de Isaac, que é Rebeca. Mas aparecem Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias está aí também nessa lista, que era Batseba, na tradução, né? Batseba. E são pessoas que causaram certos constrangimentos lá para o povo hebreu, né? Porque são pessoas que tiveram pecados associados às suas vidas. E mesmo assim, essas pessoas fazem parte da linhagem. Apesar de que também as mulheres não faziam parte, muitas vezes, das genealogias, né? Não colocavam os nomes das mulheres, colocavam sempre os nomes dos homens. Mas aqui Mateus fez questão de colocar, por inspiração da parte de Deus, claro, nomes de pessoas como Tamar, que foi uma pessoa que, vamos dizer assim, sofreu abusos, né, sexuais no meio da família e tudo, né? Raabe, que foi uma prostituta. Ruth, que era uma pagã, era uma moabita, viveu na época com a família de Noemi, né? E a partir, essa moabita, inclusive, ela é descendente de Ló. Lembra de Ló? Quem vocês lembram de Ló? Lembra de Ló? Teve aquela história da estátua de sal, aquela coisa toda, né? E a mulher dele virou sal lá. E um dos descendentes é Moabe, né? Filho da filha mais velha de Ló. Então são pessoas que tinham assim um passado, né? Uma história meio conturbada, não era muito santo, né? E mesmo assim Deus faz questão de colocar aí nesse registro de não, pessoas pecadoras, pessoas estrangeiras fizeram parte dessa linhagem, e tudo isso é uma demonstração da honestidade da Escritura, né? A Escritura não vai simplesmente mostrar só as coisas boas dos homens. A Escritura mostra realmente a realidade pecaminosa do homem, mas também mostra o alcance do Evangelho, né? Jesus nasce de uma linhagem com todo tipo de gente mais com expressão maior dentro do povo, gente estrangeira, gente que era pecadora, mas que se converteu, se arrependeu, né? E tudo mais. Estão mostrando aí o alcance do plano de Deus para todas as pessoas, né? Todos os povos seriam beneficiados, abençoados com a vinda de Jesus. Então, essa é uma característica importante para a gente ver. Quando ele manda registrar a genealogia, ele quer mostrar, porque a genealogia era uma maneira de provar alguma coisa, uma demonstração de alguma coisa. Então, a genealogia que Mateus faz questão de registrar logo no início, visto que esse livro inicialmente seria lido ou apresentado particularmente para os judeus, inicialmente, e eles precisavam dessa demonstração, e a genealogia seria uma prova muito importante para que eles pudessem ser convencidos, né? E podiam compreender que realmente Jesus Cristo faz parte de uma linhagem
que é uma linhagem que mostra que ele é o rei, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. E ele resume tudo isso nesse primeiro versículo, quando ele fala de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando ele fala Jesus, ele está dizendo que Jesus realmente era um nome comum, Jesus, Josué, são nomes semelhantes, e significam Deus é salvação ou Salvador, né? E Cristo já é um título que é dado para aquele que é ungido, uma palavra grega, mas que significa também no hebraico, na língua dos judeus, o Messias. Então ele resume tudo isso nesse primeiro versículo, e depois ele vai demonstrar que realmente ele faz parte dessa linhagem real e faz parte realmente desse povo de Abraão desde o início, né? Ele realmente faz parte dessa linhagem de rei, ele é o rei esperado de Israel. Nós já demonstramos aqui em outros momentos a época em que esse rei deveria nascer, a gente já demonstrou em outra época a cidade onde ele deveria nascer, e tudo isso ficou provado ao longo desses últimos, ao longo da Escritura, como Jesus é aquele que efetivamente consegue cumprir todas essas profecias antigas, e não há uma possibilidade razoável de outra pessoa cumprir todas essas profecias. As probabilidades são absolutamente contrárias a qualquer outra pessoa cumprir todas essas profecias aqui. Em Jesus Cristo tudo isso é cumprido. Outra coisa que precisa ser destacada é que nessa genealogia que é apresentada, essa origem de Jesus aqui, ele também mostra uma outra coisa. Ele tem uma linhagem divina. Ele não só tem uma descendência, ele é ligado àquela linhagem humana, da partir de Abraão, descendo ali para Davi, etc. Mas ele fala da divindade de Jesus também. Inicialmente, a gente sabe que José, aquele que foi o padrasto de Jesus, né, diz que ele era da família de Davi também. Lucas capítulo 2, versículo 4, já apresenta isso bem claramente. Então, Jesus nasceu numa família em que tinha um homem que era da linhagem de Davi, e ali, no caso, aquele que era tido como o pai dele, e assim ele pode ser legitimamente, legalmente rei. Diz lá em Lucas, capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, que Jesus, quando tinha 30 anos, ao começar o seu ministério, ele era conhecido como filho de José. Ele era conhecido como filho de José. E em João capítulo 6 também, ele é reconhecido pela população lá de Nazaré como filho de José também. Então, a linhagem de Jesus remonta realmente Davi. Então, isso é uma característica. Outra coisa é o seguinte, no versículo 16 do nosso texto aí, Mateus faz questão de dizer uma coisa com uma característica bem marcante aqui. Ele diz, quando ele vai falando sobre as pessoas, né, as famílias, ele fala, e Jacó gerou a José, que era marido de Maria, versículo 16, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quando chega aí, nesse momento, Mateus fala de uma forma diferente em relação ao que ele estava falando, porque ele sempre estava dizendo, fulano gerou Beltrano, sei quem gerou sei quem gerou sei quem. Quando chega em José, ele diz, não, José não gerou Jesus, e José não gerou Jesus. Aí ele está, mudou aqui a maneira de falar. Então aqui ele está dizendo que quem foi de Maria que nasceu Jesus e não de José. O versículo 16 deixa isso claro. Aí a explicação que a gente tem é dada justamente pelo anjo quando fala com Maria, né? Se apareceu um mensageiro e que vai dizer para Maria, descerá sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Então, no contexto do casamento de Maria com José, como eles não viviam juntos, mas legalmente eles já estavam casados, então ela pede uma explicação para o anjo de como é que ela ia engravidar, se ela não tinha contato com outro homem. Então ele faz a explicação. Ele diz, olha, é o Espírito Santo de Deus que vai agir. Então a pessoa que vai nascer aí, de você, ele não vai ser chamado, ele não vai ser filho de José, ele vai ser filho de Deus. É o Espírito Santo que vai agir no seu corpo, e o seu corpo vai dar à luz uma criança, um filho, que será chamado filho de Deus, né? Até porque nós temos uma outra coisa. Quando o profeta Miqueias fala, ele fala do lugar onde Jesus iria nascer, onde o Messias iria nascer, ele diz, olha, vai ser Belém. Belém é uma cidade insignificante, não tem grande expressão, mas mesmo sendo pequena, insignificante, sem valor, desvalorizada pelas pessoas, ela vai ser o lugar onde vai nascer. De ti me sairá, 500 anos antes, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens, olha só a explicação que Miqueias diz, as origens dele são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então a origem de Jesus, esse que a gente enfoca nesse período de Natal, não é alguém que nasceu há 2000 anos atrás simplesmente. Ele está dizendo, as origens dele são desde os dias da eternidade. E aqui ninguém sabe como é a eternidade, nem passada, nem futura. A gente tem uma noção de vários referenciais de tempo aqui, mas não de eternidade. A gente sabe que um tempo muito longo, ficar muito tempo esperando na parada de ônibus, quem já ficou? Né? Vai ficar muito tempo esperando que aconteça uma coisa boa. Estou com um problema sério de saúde e vou demorar 10 anos até ficar bom. Às vezes a gente tem essa noção de demora, mas é uma noção que está no tempo aqui. Você calcula anos, dias, mas a eternidade ninguém calcula, ninguém sabe isso. Né? Então aqui as origens de Jesus vão para a eternidade, e é uma coisa bem interessante. Então a linhagem de Jesus é humana, sim, legalmente ele é filho de José, então faz parte da linhagem de Davi, então ele é o rei. E do ponto de vista da sua origem real mesmo, ele é eterno. Ele é eterno, não teve um início. Ele não teve um início. Né? Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte: se essa pessoa que nasceu é tão importante, era o rei esperado, é o ungido de Deus, que vai ser o rei, ele vai ser rei, sacerdote e profeta. Ele também é o Messias, o Salvador, e ele tem uma origem eterna. João explica que esse ser que vai nascer de Maria, aliás, o anjo já explicava para Maria, que ele não era simplesmente a partir de José, não existia a partir de José, ia existir a partir da ação, ia nascer, né, de Maria, a partir da ação do Espírito Santo, porque existir, ele já existia. É difícil entender isso. Está aqui o texto de Miqueias, as origens dele são desde a eternidade. E João diz o seguinte, ele diz, olha, nós encontramos inicialmente o verbo que estava e era o próprio Deus. Estava com Deus e era o próprio Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós, e nós o vimos. Nós somos testemunhas. E João é aquele que, juntamente com Pedro, que dá forte testemunho daquilo que ele pegou, que ele viu e ouviu. Então ele é uma testemunha ocular de tudo aquilo que ele estava falando. Então ele não estava falando coisas que se referiam a uma conversa, a uma história, a um conto, uma ilusão. Ele estava falando de coisas que ele mesmo testemunhou juntamente com aqueles outros apóstolos. E ele diz, olha, esse verbo, ele se fez carne, ele é eterno, mas ele se fez carne milagrosamente, a gente já viu a explicação, e habitou entre nós. Não à toa, Isaías, 700 anos antes, já dizia, ele será chamado Emanuel. Ele será chamado Emanuel, que significa
Deus conosco. Não é que o nome dele vai estar lá na certidão do nascimento, é Emanuel, mas significa quem ele é. É o próprio Deus presente. João diz, o verbo se fez carne e nós o vimos, cheio de graça, como vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, mostrando que aquela pessoa que ele enxergava ali era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Então você olha, é Deus se fazendo carne, habitando no meio das pessoas. Você acha que isso é uma coisa banal? Aí a gente encontra vários outros acontecimentos. Aí você diz, olha, Deus enviou anjos para falar com os pastores para eles irem lá visitar o filho dele. Ei, eu tenho aqui umas boas novas para vocês. E não é boa nova comum, como vocês estão vendo por aí. Você chega em casa, está lá esperando alguma coisa, aí alguém chega na sua casa e dá uma boa notícia. Alguém está esperando uma boa notícia? Aqui? Fala aí, Pedro, uma boa notícia que gostaria de receber. Saúde de alguém, né? Está restaurada da saúde, né? É uma notícia boa, né? Você precisa fazer alguma coisa mais, a não ser agradecer por conta de uma notícia boa dessa? Agradecer. Vai chegar essa notícia boa e vai dizer, puxa, passou essa fase todinha, tanto tempo, e a gente finalmente teve essa grande notícia. É para você, é claro que ela vai ter um reflexo na sua atitude depois, no seu comportamento, isso vai transformar a pessoa, mas no primeiro momento, você só vai receber aquela notícia. Foi Deus que curou, foi uma coisa que era difícil para o homem, e Deus chega e faz. Tem uma outra coisa, que é Deus alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu vim aqui para trazer para você uma lista de condutas para você agradar a Deus. Se você fizer isso, você vai agradar a Deus. Se você fizer aquilo, você vai agradar a Deus. Se você fizer aquilo outro, vou dar uma lista aqui, vou trazer uma lista para você. O que é que os anjos vieram fazer? O que é que vocês acham? Veio trazer uma boa notícia ou eles vieram trazer uma lista de recomendações para aqueles pastores no campo? Foi trazer uma notícia boa. Ele veio com uma lista de recomendações para os pastores, apenas disse, olha, vá lá que você vai encontrar ele. Você vai encontrar, o sinal que eu vou dar é esse, ele vai estar envolto lá, num lugar ali e tal. Deu a dica. Mas ele precisava mudar. Ele disse, olha, se vocês agora cuidarem bem direitinho desse rebanho, doarem 50% desse rebanho para os pobres, e fizerem isso, vocês vão estar com um lugar garantido no céu. Os anjos vieram dizer isso. Ele disse, eu já trouxe uma notícia, significa que a coisa que tinha de ser feita, já foi feita. Deus simplesmente enviou o seu filho. Traga uma boa nova de grande alegria para você. Já está feito. Você não precisa fazer nada. Já está feito. Deus fez. Vá ali que eu vou mostrar. Vocês estão entendendo a diferença? Boas novas. Quando se fala de boas novas, é exatamente isso. Deus fazendo antes e só avisando. Agora, foi isso que os anjos fizeram. Então Deus traz boas novas, e as boas novas é o filho dele nascendo em carne, como nós. Uma coisa que não acontece com ninguém, nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer. Nunca, com ninguém. Só aconteceu dessa vez. E por que será que precisou disso? E por que será que precisou que Deus fizesse isso? Por quê? Porque o nascimento de Cristo não terminou. Não veio só para nascer um menino para a gente fazer festa de Natal. Ele tem um propósito na vida. Ele ia passar pela cruz lá na frente. Lá na frente. A missão dele, em chegar lá na cruz, onde ele diz, está consumado. Aí sim, completou a missão dele. Mas a coisa era grave. Por que precisou disso tudo? E por que então ele diz as boas novas? Porque Deus fez por coisa que você e eu não podíamos fazer. O homem estava separado, longe, perdido, sem esperança, sem salvação. E nada do que ele pudesse fazer poderia agradar a Deus ao ponto de Deus novamente se reconciliar com ele. Você acha que Deus ia mandar o filho dele para morrer se tivesse uma alternativa mais fácil?
Você acha que faria? Eu já conto aqui de vez em quando umas histórias, né? Sempre a mesma história. Quem já tomou benzetacil aqui? Gostou? Quem gostou? Diga aí. Você gostou? Mulher. Valentina, não é à toa que o nome dela é Valentina. Tá certo? Essa é corajosa. Agora, você vai do médico e ele diz assim, olha, é o seguinte, tome 2 copos d'água agora aqui do lado, vai ficar boazinho. O seu problema é falta de água. Você passou 3 dias sem beber água, toma aqui 2 copos. Aí você vai, só isso. Você não vai ficar assustado, né? Vai lá, toma os copos d'água, é resolvido. Mas se ele disser assim, você vai tomar 3 bezetacilos. Aí você diz, sim, 1 a cada semana? Não, 3 agora, 3 à tarde, 3 à noite, e amanhã de novo, depois de amanhã de novo. O que é que você acha que vai acontecer? Você vai se assustar? Vai gostar? Não vai. Aí você podia dizer, mas o senhor disse para agora, para esse paciente aqui, que era bastava tomar 2 copos d'água que ia resolver. Ele disse, não, a doença dele era outra. A sua é grave de tal maneira que se não for desse jeito, você não vai. Acabou. Então Deus faz uma coisa que o homem não tem como fazer. Ele manda o filho dele, porque precisa alguém pagar um preço altíssimo, e somente Jesus pode pagar. É simples desse jeito e complexo desse jeito. E ele, pela bondade dele, faz. Envia o filho dele conforme a promessa, que vai cumprir a missão de ser levado até a cruz, até dizer, está consumado. Só faz isso porque não tem outro caminho. Só tem esse caminho. É a graça de Deus para nós. Então o Natal não é simplesmente Deus dizendo assim, se comporte bem durante o ano, que eu vou dar o presente do Papai Noel no final do ano. Se você se comportar bem, vai receber o presente. Natal não tem nada a ver com isso. Natal é dizendo assim, eu já trouxe, eu já fiz por você, dei um presente. O que é que a profecia de Isaías diz? Um menino nos nasceu, porque ele era um homem que estava falando, né, Isaías? Um filho se nos deu. É Deus dando. Nasceu para a gente. Deu para a gente, filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A esperança do homem é o anúncio das boas novas do Natal. E esteja certo, não é você se esforçando, é você recebendo, não é você se esforçando para fazer com que Deus se agrade de você, é você recebendo aquilo que Deus já fez. Isso se chama boas novas. Presente eterno. Traz salvação. É a esperança que o homem tem, a esperança que o mundo tem é Jesus Cristo. O Natal é isso. É boas novas de Deus para nós. Dizendo, eu já fiz. Só receba. Só vá lá, visite meu filho. Olha para ele lá. Se alegra como os anjos se alegraram. Se alegra como Simeão lá no templo se alegrou. Como Ana se alegrou. Como as outras pessoas que estavam aguardando, que estavam nessa expectativa, também se alegraram. Receber com alegria as boas novas que Deus está enviando. Então só faz receber. Ser grato e crer. É só esse o caminho, porque não tem outro. Se Deus fez isso, é porque não há outro caminho. Vocês podem criar, os homens criam várias coisas. Não, eu ser um bom homem, um bom cidadão, um bom não sei o que, não preciso de Deus, não preciso da igreja, não preciso de coisa nenhuma. Só criando ilusões. Você tem que achar o que Deus está dizendo, e não o que você acha que Deus diz. O que é que Ele realmente está dizendo? Só está aqui. Está aqui. Então esses apóstolos creram nisso, muitos outros creram nisso, e a igreja do Senhor cresceu, né, até hoje, né? Tá. Eu espero que todos aqui um dia creiam, e se não fizeram isso, que possam acreditar no Senhor Jesus, que Ele é o enviado de Deus para nós. O Filho se nos deu, Ele deu para nós isso, é o presente dele para nós. Você não tem que fazer nada, a não ser receber as boas novas com alegria e servir ao Senhor com alegria. Que o Senhor nos abençoe e nos faça ser mais firmes
dentro da vontade dele. Para aqueles que estão longe, que se aproximem, que creiam que só tem esse caminho mesmo, para a salvação. Os outros caminhos levam à perdição. Porque ele diz, eu sou o caminho, e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só existe dessa maneira. O resto é criação dos homens, e vai dar em perdição. Senhor, agradecemos pela sua bondade conosco, e rogamos que possamos compreender a tua palavra, que a voz do Senhor, registrada nas Escrituras, seja compreendida nos corações de cada um aqui. Que aqueles que estão distantes do Senhor, e que às vezes acham que podem fazer ou realizar coisas, e que por isso vão ter crédito diante do Senhor, Deus, que possam ter clareadas as suas ideias, e assim poder compreender a mensagem do Natal, que não é fazer para agradar os filhos, mas é receber aquilo que o Senhor já fez e já nos deu. Que a tua graça cubra cada uma dessas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus.